Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre a notícia do dia, que foi a escolha da senadora Kamala Harris como running mate, ou seja, a parceira de chapa do Joe Biden. E no caso então do Joe Biden vencer as eleições, ela que vai ser a vice-presidente dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre a Kamala Harris, desculpa. Ah, ela nasceu em 1964. Aí os pais dela são. Ela nasceu na Califórnia, porém os pais delas são migrantes. A mãe dela é da Índia e o pai dela é da Jamaica. Então já tem um simbolismo nessa escolha, porque ela é a primeira parceira de chapa, componente de uma chapa presidencial que é uma mulher negra. Isso nunca aconteceu antes nos Estados Unidos. Aí também tem essa questão de ser filha de imigrantes também. Então tem esse simbolismo, só que ela não é tão polêmica, vamos dizer assim, porque lá nos Estados Unidos existem outras opções de imigrantes ou de outras mulheres negras ativistas, só que ela faz parte do establishment do Partido Democrata. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse apelo de ser filha de imigrantes, de ser uma mulher negra, enfim, ela dá menos munição aos conservadores dos Estados Unidos, tá? Porque ela é uma política de carreira, ela já foi procuradora-geral do estado da Califórnia, tá? Ou seja, o que que ela fazia? Ela era responsável por processar os criminosos da Califórnia, certo? Então, ela tem essa característica de ser por ser procuradora, seria equivalente ao, por exemplo, ao Deltan Dallagnol, ao Rodrigo Janot, enfim, essas figuras que estão mais ligadas à prisão de criminosos, enfim, então ela tem essa imagem mais polida em relação aos conservadores dos Estados Unidos, certo? Porém, ela tem um pouco de crítica dentro do Partido dos Democratas, tá? Especialmente em relação aos setores mais à esquerda do partido, justamente por conta dessas questões que ela era muito rigorosa enquanto procuradora da Califórnia, então ela tem um pouco de críticas na aplicação da lei nos Estados Unidos, enfim, setores mais à esquerda gostariam que ela não fosse tão rigorosa quanto ela foi enquanto procuradora-geral do Estado. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Tá? Ela trabalhou então como procuradora desde 2010, tá? Até 2016, quando ela quis concorrer como senadora pelo estado da Califórnia. Tá? Ela, ela concorreu em 2016 porque a antiga senadora da Califórnia, também do Partido Democrata, onde os democratas são muito fortes no estado, se aposentou e ela recebeu o apoio do Biden e do Barack Obama. Tá? Então ela venceu com uma diferença bem grande para a segunda colocada, ela fez 60%, e lá na Califórnia a disputa bota todos os concorrentes no mesmo, na mesma cédula, e o mais votado vence, enfim, e ela, no segundo lugar, se não me engano, ficou com 20 ou 30% dos votos, que era uma outra senadora também do Partido Democrata, porque lá na Califórnia os democratas são bem fortes, tá? Em sentido eleitoral. Tá? Ela ficou bastante conhecida quando ela ligou para um cartório para permitir a união de dois homens, o casamento, né? Porque no cartório eles estavam se recusando a permitir essa união, e ela, como procuradora-geral do estado da Califórnia, ligou para o cartório, as redes de televisões acompanharam e tal, e indicou ao responsável, né, pelo cartório, que ele realizasse imediatamente então esse casamento, tá? E, e como senadora, ela tem posições um pouco mais progressistas do que quando ela era procuradora-geral, até por esse contexto do Partido Democrata agora nos Estados Unidos. Então ela defende abertamente a liberação da cannabis, da maconha nos Estados Unidos. Ela tem bastante pautas ambientais,
que ela defende no Congresso. Agora, na questão do Black Lives Matter, ela tem apoiado que ocorra a investigação dos policiais que estão abusando, por exemplo, de protestos onde vai as mães dos manifestantes e está havendo agressão, inclusive, das mães dos manifestantes. Ela tem defendido a apuração dos atos dos policiais, que era uma postura que ela não, talvez não adotaria enquanto procuradora-geral do estado da Califórnia, que ela teve essa mudança de posicionamento agora. Tá? Essa imagem que eu coloquei aqui em cima é do, é do juramento, quando ela foi eleita senadora pela Califórnia. E o juramento foi feito junto com o Joe Biden, porque ele era vice-presidente na época, e o vice-presidente é o líder do Congresso. Tá? Então, ele acumula essa função, ele é tanto o vice-presidente como também o líder do Congresso. O que ocorre? Por exemplo, se dá um empate numa votação no Congresso, quem desempata é o vice-presidente. Então, esse momento foi um momento do juramento da Kamala, quando ela foi eleita senadora pela Califórnia, e junto dela, então, estava o Joe Biden, que hoje é o líder da chapa, né, da presidência, onde ela concorre como vice-candidata. Tá? O que significa que se ela for eleita como, né, na chapa junto com o Joe Biden, ela vai se tornar a vice-presidente e também a líder do Congresso, ou seja, ela vai participar do juramento dos senadores, dos próximos senadores. Que eu gostaria de falar também em questão de mudança de votação. Tá? Eu acredito que o Joe Biden não escolheu tanto a Kamala pensando em ganhar mais votos ou em estados chaves, porque ela, como eu disse, ela é da Califórnia, um estado onde os democratas já vão vencer com ampla maioria, mas ele tinha que escolher uma mulher, tinha que mostrar como que eu posso dizer, ele tinha que demonstrar que o Partido Democrata está preocupado com a representatividade. Tá? Então, ele escolheu uma mulher negra de pais imigrantes e que é altamente influente dentro do partido. Tá? Então, não é apenas a questão da representatividade, mas também ela é uma candidata que demonstra força dentro do partido, que é senadora por um dos estados mais importantes para os democratas, que os democratas se baseiam muito na Califórnia, no que o povo da Califórnia, as ideias, né, as políticas democratas iniciam sempre na Califórnia, depois ganham espaço no restante do país. Então, ela une essas duas questões. Tá? Mas ela, por exemplo, não vai ser decisiva na Flórida, nos estados do meio leste, como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, por exemplo, ela não tem tanta influência nessas regiões, que são os estados que deram a vitória ao Trump em 2016. Porém, ela pode atrair um pouco do voto, mais ainda do voto negro, né? E isso pode ajudar a eleição do Biden, a vitória do Biden em estados como a Geórgia, a Carolina do Norte, que são estados onde a população negra é maior, tá? Mas são estados republicanos, então é difícil, até mostra, as pesquisas mostram que o Biden e o Trump estão muito próximos nesses estados, mas é difícil assegurar, né, a vitória do Biden nesses estados. Até seria um pouco surpreendente, mas a gente tem que ver o movimento das próximas pesquisas, mas a Kamala poderia auxiliar nesse sentido. Tá bom? Então, falando um pouco sobre a Kamala Harris, e agora vamos observar, porque o Trump já começou a atacar a Kamala. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, o Biden ele é muito pragmático, bem moderado, então o Trump estava com dificuldade de colocar a pecha de radical nele, mas a Kamala, por ser filha de imigrantes, por defender pautas mais progressistas no Congresso, por ser uma mulher, né, funcionou muito contra a Hillary, o Trump já virou a artilharia dele, saiu do Biden e foi para Kamala. Ele já chamou ela de disgusting hoje na entrevista,
já botou um apelido de Sophie Kamala, que seria a Kamala falsa, a Kamala de Araque. No Twitter já começou a xingar, porque ele tentou botar o apelido de Sleep Joe para o Joe Biden, como se o Joe Biden fosse um velho dorminhoco, preguiçoso, mas isso não pegou. Se a gente for olhar as mentions no Twitter, no Google, em relação ao apelido da Hillary, é muito menor, então não foi um sucesso essa tática que o Trump tem de tentar ridicularizar o adversário na internet. E agora ele vai tentar com a Kamala, vamos ver o que vai acontecer, vai ficar interessante as eleições americanas, um pouco infantil, porém é o que é a situação, né? A gente tem que analisar a situação como ela se apresenta e é o que nós temos hoje. Tá? Observar quais serão os movimentos do Donald Trump para tentar se aproveitar de alguma forma da indicação da Kamala como companheira de chapa do Joe Biden, certo? Então tá, um grande abraço, até o próximo vídeo.